Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O Salmo 22 é um dos mais profundos e significativos entre os salmos, tanto por seu conteúdo emocional, quanto por suas implicações messiânicas. Este salmo, atribuído a Davi, retrata uma experiência de intenso sofrimento e angústia, mas também de fé e confiança em Deus. Seu caráter profético é inegável, com várias passagens que ecoam na narrativa da crucificação de Jesus, tornando-o central para a compreensão cristã do sofrimento redentor. O salmo começa com uma expressão de desespero que se tornou uma das citações mais conhecidas na Bíblia. No verso 1 lemos: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Essa é uma súplica de alguém que se sente completamente abandonado por Deus. Essa mesma frase foi pronunciada por Jesus na cruz, conforme registrado em Mateus, capítulo 27, verso 46. Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Esta citação conecta diretamente o sofrimento de Davi ao sofrimento de Cristo, indicando que o salmo não apenas descreve uma experiência pessoal de Davi, mas também aponta para o sacrifício futuro do Messias. Nos versos seguintes, Davi continua a expressar sua angústia. No verso 2, ele clama: Deus meu, clamo de dia, e não me respondes, de noite, e não tenho sossego. Aqui, Davi revela a intensidade de seu sofrimento. Ele clama continuamente, mas não encontra alívio. Este sentimento de desolação é algo que muitos podem relacionar em momentos de profunda crise, onde parece que Deus está distante e silencioso. No entanto, mesmo em meio ao desespero, Davi mantém uma memória da fidelidade de Deus, o que é evidente no verso 3. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Essa transição para o reconhecimento da santidade de Deus é um ponto crucial no Salmo. Embora Davi sinta-se abandonado, ele ainda reconhece o caráter de Deus como santo e digno de louvor. Este é um lembrete importante de que, mesmo quando nos sentimos distantes de Deus, sua natureza e seu caráter não mudam. A confiança de Davi na santidade de Deus se reflete na história de Israel, onde Deus sempre foi fiel a seu povo. Nos versos 4 e 5, ele relembra essa fidelidade. Em ti confiaram nossos pais. Confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. No entanto, Davi volta a expressar sua angústia no verso 6. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. A autodepreciação de Davi aqui é intensa. Ele se sente tão rebaixado e humilhado que se compara a um verme, um símbolo de extrema insignificância e desprezo. Esta descrição de sofrimento ressoa profundamente com a humilhação que Cristo sofreu. Como descrito em Isaías capítulo 53, verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso. Nos versos 7 e 8, Davi descreve a zombaria daqueles que o cercam. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Esta zombaria é quase idêntica àquelas que Jesus sofreu na cruz, conforme registrado em Mateus capítulo 27, versos 39 a 43. As palavras dos que zombavam de Jesus ecoam diretamente às palavras dos zombadores de Davi, fortalecendo a conexão messiânica do Salmo. Apesar de seu sofrimento, Davi reafirma sua confiança em Deus nos versos 9 e 10. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Davi lembra que desde o início de sua vida, Deus foi sua segurança e confiança. Esta lembrança das misericórdias passadas de Deus serve para reforçar sua fé, mesmo em meio ao sofrimento. É um lembrete de que, apesar das circunstâncias, Deus sempre esteve presente e envolvido na vida de Davi. Nos versos 11 a 13, Davi volta a expressar sua necessidade urgente de ajuda. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Aqui, a imagem dos touros de Bazã e do leão que despedaça sugere inimigos poderosos e implacáveis.
O uso de metáforas animais é comum na poesia hebraica para descrever inimigos fortes e ferozes. Davi se sente cercado por adversários que são violentos e aterrorizantes, refletindo o intenso perigo em que ele se encontra. A descrição do sofrimento de Davi continua nos versos 14 e 15. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco de barro, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. A intensidade da dor física e emocional aqui é palpável. Davi sente como se estivesse se dissolvendo, sua força completamente esgotada, e ele se aproxima da morte. Este sentimento de desespero extremo também foi experimentado por Jesus na cruz, onde ele experimentou tanto dor física quanto o peso espiritual do pecado da humanidade. Nos versos 16 a 18, Davi continua a descrever a cena de seu sofrimento. Pois cães me rodearam, o ajuntamento de malfeitores me cercou, furaram minhas mãos e meus pés. Contar posso todos os meus ossos, eles me olham e me encaram. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Esses versos são particularmente significativos no contexto messiânico. A referência a furaram minhas mãos e meus pés é um detalhe notável que se alinha com a crucificação de Jesus, onde suas mãos e pés foram perfurados pelos pregos. Além disso, a divisão das vestes e o lançamento de sortes sobre a túnica de Davi prefiguram os eventos que ocorreram durante a crucificação de Jesus, conforme registrado em João capítulo 19, verso 24. Nos versos 19 a 21, Davi clama por socorro. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em meu auxílio. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos unicórnios. Aqui, Davi apela para a intervenção de Deus, pedindo para ser resgatado do perigo iminente. Ele se refere a Deus como sua força, reconhecendo que sua única esperança de salvação está no Senhor. A partir do verso 22, o tom do salmo muda dramaticamente de angústia para louvor e adoração. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Davi promete louvar a Deus publicamente por sua intervenção e socorro. Esta transição do lamento para o louvor é uma característica comum nos salmos de lamentação. Davi confia que, apesar de seu sofrimento presente, Deus o ouvirá e o livrará, e ele dará glória a Deus por isso. O Salmo 22, versos 23 a 31, é uma passagem que se destaca pela mudança de tom, passando de um lamento profundo para uma expressão de louvor e esperança. Esses versos, que fazem parte de um salmo atribuído a Davi, são muitas vezes considerados proféticos, apontando para o sofrimento e a vitória do Messias. A mudança de lamento para louvor reflete uma confiança renovada em Deus, mesmo após a experiência de profunda angústia descrita nos versos anteriores. No verso 23, lemos: Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o. E temei-o todos vós, descendência de Israel. Aqui o salmista convoca a comunidade de crentes, aqueles que temem ao Senhor, a louvar e glorificar a Deus. Este chamado é dirigido aos descendentes de Jacó e Israel, representando todo o povo de Deus. O temor ao Senhor, entendido como reverência e respeito profundo, é a base para o louvor verdadeiro. Esta exortação é semelhante àquela encontrada em Salmo 111, verso 10, onde se diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor subsiste para sempre. O verso 24 continua: Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Este verso é uma poderosa declaração da fidelidade de Deus. Ele não ignora o sofrimento dos que estão aflitos, mas, ao contrário, ouve o clamor deles. No contexto dos Salmos, o aflito muitas vezes se refere ao justo que sofre injustamente, e essa experiência de sofrimento é reconhecida por Deus. A referência ao fato de que Deus não esconde o rosto do aflito é especialmente significativa, pois em várias partes das Escrituras, esconder o rosto de Deus é visto como um sinal de julgamento ou desagrado divino. Contudo, aqui, o salmista assegura que Deus está presente e atento ao sofrimento do justo, ecoando o sentimento de Salmos 34, verso 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. No verso 25, o salmista declara: O meu louvor será de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem.
Aqui, Davi promete que seu louvor será público e que ele cumprirá seus votos na presença da congregação. Esta prática de fazer e cumprir votos era comum em Israel, especialmente em resposta a um livramento ou bênção recebida de Deus. O salmista está expressando sua gratidão, não apenas em um contexto privado, mas também na comunidade de crentes, mostrando que a resposta adequada à intervenção de Deus em nossas vidas deve ser expressa tanto pessoalmente quanto coletivamente. Esta ênfase no louvor comunitário é encontrada em Salmos 107, versos 31 e 32. Que rendam graças ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo e o glorifiquem na reunião dos anciãos. O verso 26 traz uma mensagem de esperança para os necessitados. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. Este verso reflete uma promessa de provisão divina. Os mansos, que podem ser entendidos como os humildes e os aflitos, receberão sustento e serão saciados. A busca pelo Senhor é recompensada com a vida, e o coração que se volta para Deus encontra satisfação duradoura. Esta promessa se alinha com as palavras de Jesus no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aqui vemos a conexão entre a busca de Deus e a vida eterna, um tema que ressoa em toda a Escritura. O verso 27 amplia o alcance do louvor a Deus. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Este é um verso de grande importância profética, apontando para a inclusão de todas as nações no plano de salvação de Deus. A adoração a Deus não será limitada a Israel, mas se estenderá a todas as famílias da terra. Esta visão universal do reino de Deus é ecoada em Apocalipse capítulo 7, verso 9, onde João vê uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com palmas nas suas mãos. A inclusão de todas as nações no louvor a Deus cumpre a promessa feita a Abraão em Gênesis capítulo 12, verso 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nos versos 28 e 29 lemos: porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os que morrem voltarão ao pó e se prostrarão perante ele, e viverá para ele a minha alma. Estes versos afirmam a soberania universal de Deus. Ele é o rei não apenas de Israel, mas de todas as nações. Todos, desde os poderosos até os humildes, se curvarão diante dele. O reconhecimento da soberania de Deus é um tema central em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, onde Deus é declarado como o Rei dos Reis, até o Novo Testamento, onde essa soberania é confirmada em Jesus Cristo, conforme Filipenses capítulo 2, versos 10 e 11, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O verso 30 continua a desenvolver essa visão futura. Uma semente o servirá, será contada ao Senhor para uma geração. Este verso fala da continuidade da fé. A semente pode ser entendida como uma referência à descendência dos justos, que continuarão a servir a Deus de geração em geração. Esta promessa de uma linhagem fiel que permanece em Deus é uma confirmação da aliança de Deus com seu povo, como mencionado em Salmos 102, verso 18. Será isto escrito para a geração futura, e o povo que se criar louvará o Senhor. O salmo termina no verso 31 com uma declaração de missão. Chegarão e anunciarão a sua justiça. Ao povo que há de nascer, anunciarão que ele o fez. Este verso finaliza com a ideia de que a justiça de Deus será proclamada às gerações futuras. O que Deus fez será contado e anunciado a cada nova geração. Esta responsabilidade de proclamar as obras de Deus é um tema repetido em toda a Escritura, como em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, onde Moisés exorta o povo de Israel a ensinar as palavras de Deus aos seus filhos. Esses versos finais do Salmo 22 oferecem uma visão profética que aponta para o futuro messiânico, onde todas as nações reconhecerão a soberania de Deus e onde a justiça divina será proclamada para sempre. Eles refletem uma confiança inabalável em Deus, que transforma o sofrimento em louvor e que assegura que sua justiça e seu reino durarão para sempre. A experiência de Davi, que aqui expressa tanto dor quanto esperança, encontra seu cumprimento final em Jesus Cristo,
cuja vitória sobre a morte e o pecado assegura a redenção de todos os que o buscam. Assim, o Salmo 22, especialmente em seus versos 23 a 31, não é apenas uma expressão de confiança em meio à adversidade, mas também uma poderosa profecia da obra redentora de Deus, que culmina na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, trazendo esperança e salvação para todas as nações. Toda segunda e quinta-feira, estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.